Saudações, colega e docente. Eu chamo-me Tandi Ginja, sou estudante do terceiro ano do curso de Contabilidade e Auditoria e vou apresentar o meu trabalho que fala sobre a norma 11, Agricultura e Ativos Biológicos. As questões abordadas pela norma 11 incluem o tratamento contabilístico dos ativos biológicos durante o processo de crescimento, de generação, que é quando o solo vai se desgastando, a produção e a mensuração inicial de produtos agrícolas até a sua colheita. Esta norma deve ser aplicada em relação à contabilização do que se segue, desde que relacionado com a atividade agrícola. Temos os ativos biológicos, os produtos agrícolas no ponto de colheita e os subsídios do governo. Ativos biológicos e produção agrícola. Os ativos biológicos são os animais ou plantas vivos. E a atividade agrícola consiste na gestão por uma empresa da transformação biológica de animais vivos ou plantas para a venda, produção agrícola ou ativos biológicos adicionais, compreendendo diversas atividades, tais como criação de gado, que é a pecuária, e pode ser, quando se trata de criação de bois, por exemplo, é a bovinocultura, de ovelhas também pode ser a ovinocultura. Temos a silvicultura, que tem a ver com as florestas, a safra ocasional ou permanente, porque sabemos que existem períodos de colheita diferentes, os produtos agrícolas têm períodos de colheitas diferentes, então umas podem ser anuais, outras semestrais. Depois temos as plantações, que são diversas plantações de diversos produtos, café, milho, arroz, entre outros. E a floricultura, que tem a ver com as plantações de flores, né? De flores no geral, para ornamentação e industrialização. Depois aí trago uma tabela com alguns exemplos. Temos os ativos biológicos, produto agrícola e os produtos transformados após a colheita. Por exemplo, temos os carneiros ou ovelhas, eles produzem lã, o produto que temos a partir desse ativo biológico, tal como mencionei anteriormente, que os ativos biológicos são plantas ou animais vivos. Então temos os carneiros, que produzem lã, e que depois essa lã é transformada em fio de lã ou carpetes. Temos aí vários exemplos, também temos as plantações, que o produto pode ser cana-de-açúcar, algodão, que quando transformados produzem açúcar, fio de algodão, roupas. Temos as vacas leiteiras, que produzem leite, e depois podemos transformar em queijo. Também tem outros derivados, manteiga, iogurtes, e entre outros arbustos, vinhas, pomares, né? As vinhas a partir das vinhas temos o produto agrícola, que são as uvas, e nos dão o vinho. Reconhecimento e mensuração. Uma entidade deve reconhecer um ativo biológico ou produto agrícola quando e somente quando, a linha A entidade controla o ativo como resultado de acontecimentos passados. Significa que a entidade deve reconhecer somente quando o ativo é da entidade, né? Quando é a própria entidade que controla o ativo, que foi resultado do acontecimento passado. B. É provável que fluam para a entidade benefícios econômicos futuros associados ao ativo. Por exemplo, uma entidade não vai simplesmente plantar cana-de-açúcar só por plantar. Eles plantam com o objetivo de vender, por exemplo, e obter alguma receita. E C. O custo ou o justo valor do ativo podem ser mensurados com fiabilidade, que é no caso quando usamos o valor do mercado para valorizar os nossos ativos.
Ganhos e perdas. O ganho ou a perda que surge no reconhecimento inicial de um ativo biológico ao justo valor, menos os custos no momento da venda, e o ganho ou perda resultante das variações no justo valor, menos os custos no momento da venda do ativo biológico, devem estar incluídas na demonstração de resultados do período em que ocorrem. E isso significa que no momento em que registramos um ativo biológico, né, nós registramos pelo seu valor. Depois a variação, né, de acordo com os valores do mercado, o preço pode subir ou baixar. Então, significa que esses ganhos ou perdas, nós devemos registrar, devem estar incluídas na demonstração de resultados. E da mesma forma, o ganho ou perda resultante do reconhecimento inicial de um produto agrícola ao seu justo valor, reduzido dos encargos estimados de comercialização, também deverá ser incluída na demonstração de resultados do período em que ocorre. Isso nos lembra o princípio de base de acréscimos, que diz que todos os ganhos ou perdas devem ser reconhecidas no período a que dizem respeito, independentemente do pagamento ou recebimento. Impossibilidade de mensurar o justo valor, confiabilidade. A norma presume que o justo valor de um ativo pode ser mensurado com fiabilidade, isto é, ser confiável e preciso. No entanto, esta presunção pode ser refutada no conhecimento inicial e só neste de um ativo biológico para o qual os preços de mercado não estejam disponíveis e outras possíveis alterações para estimar o justo valor sejam consideradas como não fiáveis. Neste caso, o ativo biológico deve ser mensurado ao valor do custo, menos amortizações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas. Caso o justo valor desse ativo biológico passe a ser mensurável com fiabilidade, a entidade deve passar a mensurá-lo ao seu justo valor, menos os custos estimados no ponto de venda. Significa que a empresa presume que pode mensurar os ativos com fiabilidade, mas, no entanto, podem existir acontecimentos que não permitam confiar no valor do mercado. Então, neste caso, a empresa deve usar o custo histórico. Subsídios do governo. Os subsídios definitivos do governo relativos a ativos biológicos mensurados ao justo valor, menos os custos estimados no ponto de venda, apenas devem ser reconhecidos como rendimento quando o subsídio do governo se torna recebível. No caso de subsídios condicionais, a entidade apenas deve reconhecer o subsídio do governo como rendimento quando e apenas quando as condições associadas à concessão se verificam. Aí temos dois tipos de subsídio do governo, uns são definitivos e outros são condicionais. Os definitivos, relativos a ativos biológicos, devem ser reconhecidos como rendimento apenas quando se torna recebível. Então, nestes casos definitivos, significa que não há nenhuma condição. Simplesmente temos o subsídio do governo, mas nós só devemos reconhecer como rendimento quando tivermos o valor, posso dizer assim, quando tivermos o valor em mão, quando tivermos o valor em caixa. Só devemos reconhecer assim, não devemos reconhecer antes de recebermos o valor. E no caso dos subsídios condicionais, que implicam alguma condição, por exemplo, se o governo nos der os subsídios, esse subsídio e que serve para a empresa comprar
matéria-prima ou comprar sementes, como estamos a falar do caso de ativos biológicos. Pode comprar sementes ou adubos, fertilizantes. Então, nós só devemos reconhecer esses subsídios depois de cumprir essa condição, que é comprar as sementes, os fertilizantes. E agora eu trago alguns exercícios para melhor entender a parte teórica deste slide. O primeiro exercício: aquisição de ativos biológicos consumíveis. A entidade ABC adquiriu em 10 de outubro de 2011 100 porcos em fase de crescimento, os quais se destinam à venda pelo custo unitário de 15. Em 31 de dezembro de 2011, todos os animais se encontram ainda vivos e o seu valor de mercado unitário é de 20. Quais os registros contabilísticos necessários para reconhecer os ativos biológicos em outubro e dezembro? Então, primeiro, vamos registrar a venda. Não a venda, a compra. Nós adquirimos, aí diz que a entidade adquiriu 100 porcos pelo custo unitário de 15. Então, vamos multiplicar 100 por 15, que dá 1.500. Então, temos aí o nosso razão, balanço, ativos biológicos, registramos 1.500 e, como é a aquisição, obviamente, saiu o dinheiro do caixa, então vamos registrar a crédito os 1.500 pelo valor da compra. O justo valor é o custo da aquisição. E depois diz que em 31 de dezembro no mercado o custo unitário já era de 20. Não tivemos uma variação, temos que registrar. Nós compramos a 15 e agora valem 20. Então temos que saber quanto é que valem agora. Valem 2.000. Os leitões agora valem 2.000. Então temos que fazer a diferença, 2.000 menos 1.500, que é o valor que nós adquirimos, que dá 500. Então vamos registrar essa alteração, por isso debitamos os ativos biológicos 500 e creditamos a alteração no justo valor 500, pelo reconhecimento do justo valor à data do balanço. Tenho aí outro exercício, 2, aquisição de ativos biológicos de produção. A empresa XYZ adquiriu em 31 de dezembro de 2011, no mercado de gado, 10 vacas leiteiras por 1.500. Os animais estão prontos para produzir leite, que é vendido a 0,35 o litro. Durante o mês de dezembro, produziu e vendeu 30.000 litros de leite. Na data do balanço, o justo valor é de 1.600 por animal. Quais os registros contabilísticos a efetuar em 2011? Então, primeiro, o exercício diz que nós adquirimos 10 vacas leiteiras por 15.000. O 15.000 é o valor total que nós pagamos pelas vacas leiteiras, o que significa que o seu custo unitário é de 1.500. Então, vamos registrar aqui no balanço a aquisição, que é de 15.000, e vamos creditar o caixa, porque nós compramos 15.000 pelo valor. Então, esse lançamento vai ser pelo valor da compra, e o justo valor é o custo da aquisição. De seguida, vamos reconhecer o justo valor na data do balanço, porque nós adquirimos já 1.500 e agora, no final do ano, não diria na data do balanço, o justo valor é de 1.600. Então, vamos ter que fazer a diferença. Nós adquirimos por 15.000 e agora valem 16.000. Então, vamos fazer a diferença. 16.000 menos 15.000 dá 1.000. Então, vamos registrar o justo valor no balanço, 1.000, e vamos creditar
na MDR, o 1000 nas alterações no justo valor. Então, esse é o segundo lançamento, que será pelo reconhecimento do justo valor à data do balanço. De seguida, temos o exercício diz que os animais estão prontos para produzir leite, que é vendido a 0,35 o litro. Então, ele produziu e vendeu 30.000 litros de leite. Vamos multiplicar 0,35 vezes os 30.000, que dá 10.500. Vamos reconhecer o produto acabado, que é o leite. Vamos registrar no balanço a débito os 10.500 e a variação da produção de leite, que é também 10.500. E, por fim, vamos reconhecer, a venda do produto agrícola. Nós, como produzimos o leite, produzimos e é destinado à venda. Então, vamos registrar que debita o nosso caixa, pois entrou o dinheiro da venda, no valor de 10.500, e vai creditar a conta de vendas, MDR, a 10.500. Depois temos que registrar o custo das vendas, que foi de 10.500. Vamos registrar o custo das vendas de 10.500. Essa conta é a conta 661. E creditar a conta do balanço de produtos acabados leite no mesmo valor de 10.500. E temos esse último exercício, número 3, preços ou valores não disponíveis para os ativos biológicos. Em 3 de dezembro de 2010, a empresa ABC mantém na contabilidade um terreno agrícola no qual existe uma plantação de 5.000 árvores exóticas plantadas há 5 anos, sendo que as mesmas demoram 20 anos até o seu abate para madeira. A plantação não se encontrava registrada. Com a adoção do PGC-NIRV, a empresa terá que proceder ao seu registro em 1 de janeiro de 2011. Trata-se de uma medida da empresa. Nesta data, não há de calcular o justo valor por não existir mercado ativo para espécies em crescimento. Estima-se, no entanto, que o valor na maturidade para essas espécies exóticas será de 200 por unidade. A taxa de desconto que a ABC utiliza para estimar os seus fluxos de caixa líquidos é de 5%. Quais os registros contabilísticos a efetuar em 1 de janeiro de 2011? Então, o primeiro passo é calcular o valor das árvores na maturidade. Aí diz que o terreno tem 5.000, tem uma plantação de 5.000 árvores exóticas e que estima-se que o valor na maturidade para essas mesmas espécies exóticas será de 200 por unidade. Então, vamos calcular o valor das árvores na maturidade, que serão os 5.000 vezes os 200. Isso dá 1 milhão. Depois temos que calcular o valor atual, porque o exercício diz que essas espécies estão plantadas há 5 anos, mas demoram 20 anos até o seu abate para a produção de madeira. Como já passaram 5 anos, para chegar até 20, só faltam 15 anos. Por isso é que nós fizemos esse valor atual é igual a 20 menos 5 anos que já decorreram. Então, ficaram 15 anos, que será o nosso N. E depois vamos calcular o valor atual a 1 de janeiro de 2011, que temos aí essa fórmula, que é o valor futuro sobre 1 mais a taxa elevado ao tempo, que é o N. O valor futuro nós já temos, porque calculamos acima de 1 milhão. Vamos dividir por 1 mais a taxa de 5% que é nos dada no exercício,
que são o fluxo de caixa líquido é de 5%, elevado ao tempo que calculamos também, que são 15 anos. Fizemos os cálculos, isso vai nos dar 481.017,10. Então, vamos registrar no balanço de ativos biológicos os 481.017,10 e nos resultados transitados também vamos registrar a crédito 481.017,10. E assim termino a apresentação desta norma 11 sobre agricultura e ativos biológicos. Muito obrigada pela atenção dispensada.